sucesso. Mas eu quero falar do bom sucesso, daquele que realmente vai acrescentar, somar na tua vida, daquele que realmente vai ser bênção na tua vida, não só de forma material, não só de forma humana, a vaidade do mundo. Salomão diz que tudo é vaidade, debaixo do céu e em cima da terra, não é? Então, eu quero falar com você sobre o bom sucesso. E eu quero trazer uma definição do que seria esse bom sucesso que a Bíblia nos aponta. Para mim, sucesso é quando verdadeiro sucesso é quando ele alcança as pessoas da nossa vida, os nossos, amém? Mas também ele alcança todas as áreas da nossa vida. Porque muitas pessoas que alcançam essa realização, esse sucesso, seja principalmente financeiro ou o de fama, quando é possível olhar, ver, ficou para trás uma família, ficou largado muitos pedaços, ficaram para trás relacionamentos quebrados, destruídos. Então, nem sempre o sucesso, ele é sucesso. Por quê? Porque ele deixa um rastro, às vezes de destruição. E para mim, o verdadeiro sucesso é quando ele alcança os nossos, as pessoas mais importantes da nossa vida, aquela com quem nós temos aliança, aquelas com quem temos aliança. E também quando ele chega, após isso, nas demais áreas da nossa vida. Por quê? Porque as pessoas são mais importantes do que as coisas. Amém, igreja? Você tem que entender que as pessoas, e eu acredito que isso já é bem verdade na tua mente, em teu coração, as pessoas sempre elas vão ser mais importantes do que as coisas, do que os lugares. Então, vamos comigo para o Salmo de número 144, a partir do verso 11, que diz assim: livra-me e salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras, e cuja direita é direita de falsidade. Então aqui Davi, ele faz um salmo de agradecimento, uma canção, um cântico, um salmo de agradecimento, e ele vai finalizando esse cântico, essa canção, e ele finaliza dizendo: livra-me, Senhor, daqueles que vão me prejudicar, que podem me prejudicar. E Davi diz: livra-me do poder de estranhos. Porque conforme as pessoas chegam em nossas vidas, conforme o espaço que nós damos, nós não estamos dando só espaço, nós estamos dando poder para essa pessoa. Nós estamos dando condições para essa pessoa, às vezes, alterar completamente a vida de alguém, ou a nossa. E Davi, ele fala especificamente dos estranhos, porque até você conhecer alguém de verdade, quantos sabem do que eu estou falando? Às vezes se vive com alguém por anos sem conhecê-lo. Nunca se relacione com alguém que permaneça estranho para você, que não se abre, que não é transparente, ou que a direita não é direita, é uma direita de falsidade. Você sabe, o Senhor sempre vai te mandar para a direita. Então, é uma direita de falsidade, é uma direita de aparência. A direita é onde deve estar a firmeza. É como aqui o salmista compara como a destra. O Senhor sempre vai te amparar com a sua destra fiel. Às vezes chega uma pessoa que você pensa que pode confiar, alguém que você pode dividir a vida, mas que essa pessoa nunca deixou de ser um estranho para você.
nunca deixou de ser um aparente, um falso. Ou, quando se torna verdadeiro, é uma verdade, não é real, é uma direita falsa. Então, nesse contexto de sucesso, eu quero trazer para você o que primeiro Davi pede nesse salmo de agradecimento. Ele faz esses pedidos no final, e depois ele faz no finalzinho, no último verso, ele faz uma declaração. E Davi diz: livra-me, Senhor, daqueles que podem me prejudicar. Quem é que vai te prejudicar? Os estranhos. E quantas vezes, irmãos, nós deixamos de compartilhar momentos, eu estou generalizando, em nome de Jesus não é você, mas de forma genérica, quantas vezes nós compartilhamos momentos, ocasiões especiais, que deveríamos compartilhar com os íntimos, com aqueles que são, com o marido, com a esposa, com aquele que é uma carne só. E a gente prefere os momentos, as ocasiões mais importantes com estranhos. Ah, pastor, mas eu conheço. Você conhece mesmo? Você pode segurar na destra, na mão direita, e ele vai estar firme, ela vai estar firme com você, ou na hora da dificuldade, essa mão forte vai ser uma mão fraca. Davi, ele toma muito cuidado. Você sabe, Davi era um homem que entregava o seu coração. Ele era um homem, ele é chamado homem segundo o coração de Deus. Quando ele fala de Jonatas, Davi teve essa... Davi foi encontrar o amor nos braços da mulher do próximo. Eu sei. Era muito difícil, seria muito difícil Davi congregar hoje nas nossas super igrejas estruturadas. Entendeu? Seria muito difícil Davi ser aceito. Talvez fosse porque era rei. Não é? Mas como nas nossas igrejas super santas das santas, contei ironia, tá, irmãos? Como que o rei Davi, o homem que foi encontrar o amor nos braços da mulher do seu próximo, algo vergonhoso, mas que Deus teve misericórdia e graça dele. Mas antes disso, você não vê Davi encontrando o amor, e aí ele diz assim: Jonatas, quando Jonatas morre, o teu amor era maior do que o amor de mulheres. Eu sei, muitos querem deturpar esse texto, levando para o outro lado, mas nunca se tratou do outro lado. Se tratou de uma amizade verdadeira, se tratou de alguém que Davi colocou a mão, alguém que deu a destra, a direita, e ele morreu sendo fiel nessa direita, nessa destra fiel. Então, se você... Eu sei, muitas vezes as pessoas te dão a mão, e você não pode saber, porque é um estranho. E por isso Davi diz: livra-me, salva-me. Porque quando você está dando um espaço da tua vida, você está dando poder. Você está dando poder para essa pessoa interferir, às vezes bagunçar a sua vida. Amém, igreja? Mas vamos continuar. Próximo verso. Verso 12. Que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Outra versão diz que nossos filhos sejam como plantas crescidas. Davi ele pede, antes dele pedir o melhor, o verdadeiro sucesso. Você viu, Davi pediu: Senhor, não deixa que estranhos venham ter lugar, vantagem naquilo que eu vou te pedir. E ele começa pedindo o verdadeiro sucesso. Ele pede para a sua casa. Veja, o salmista não pede para a esposa. Isso quer dizer que tanto o marido quanto a esposa podem fazer essa oração.
neste salmo? Que nossos filhos, que na sua mocidade, nossos filhos sejam, veja isso, na sua mocidade, sejam crescidos. Cresçam, ainda jovens, desenvolvam. Já viu um jovem de 20, 21 anos, 22 anos, que já sabe, aparentemente, não que ele sabe de tudo, ele não sabe de tudo, mas ele sabe o que ele quer da vida. Ele quer uma família, ele quer ser uma pessoa de bem, ele quer constituir algo eterno. Então, mesmo novo, dá para ser crescido, dá para ser maduro, dá para ser uma pessoa com objetivo. Viçoso quer dizer isso, uma planta formada, bonita, mesmo nova. E é isso que o rei Davi pede para os seus filhos, para os seus varões. E para as suas filhas, ele diz, como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Sabe, as filhas como o que tem de mais bonito em um palácio real. O que tem de mais chamativo em um palácio onde um rei habite. Porque é isso que Davi desejava para suas filhas. A realeza. Que elas fossem princesas. Você vai ver o oposto do mundo. O mundo é uma das coisas boas da nossa rádio, irmãos. Às vezes, você está ouvindo uma música secular, às vezes é inglês, você não sabe. A menos que você saiba inglês, você não sabe se está ouvindo palavrão, pornografia. Aí você liga uma rádio que você só vai ouvir pureza, santidade, edificação. Sabe? Do mundo é de cachorra para frente. Você sabe do que eu estou falando, né? Mas Davi diz que nossas filhas, como pedras angulares, ou seja, destacadas. É isso que o Senhor quer. Os nossos filhos, os homens crescidos, mesmo novos, que cresçam, que constituam, que prosperem ainda novos. Sabe, tem um versículo no mundo, não tem esse versículo? Alguns vão identificar. O homem, aí no mundo, ele vive numa tríade. Quando ele é novo, ele tem juventude, saúde, mas não tem dinheiro e nem maturidade. Mais ou menos assim, alguém já ouviu isso? Essa conta? Aí quando ele fica lá pela meia-idade, ele já não tem tanto tempo, juventude, começa a ter um pouco de maturidade, mas não tem dinheiro. E quando chega na última fase, no último turno da sua vida, aí ele tem dinheiro, maturidade, mas não tem mais juventude. O mundo é como um cachorro correndo atrás do seu rabo. Mas Deus te colocou como cabeça. Amém? Deus não te colocou para correr atrás dos outros, Deus te colocou para correrem atrás de você. E é isso que Davi diz que é dos nossos filhos, queria dos seus filhos e que é dos nossos filhos. Que eles sejam vistosos, viçosos. As meninas sejam de longe vistas como pedras angulares, como princesas, como pedras de um palácio real. Os homens como árvores, mesmo jovens, crescidos, desenvolvidos. Amém, igreja? E você pode querer isso para a sua família. Por isso que eu estou falando para você que esse é o bom sucesso. Na verdade, esse é o verdadeiro sucesso. Porque o sucesso que deixa os filhos para trás, que deixa a família para trás, não é sucesso. Sucesso onde a família se perde, não é sucesso. Amém? Vamos para o próximo. Nós vamos ceiar hoje, né? Eu vou procurar ser rápido. Tenho contado com a tolerância dos irmãos nos últimos cultos, nas últimas reuniões, eu não quero abusar. Amém? Que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões,
que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares. Quem pode dizer amém? Amém. Em nossos campos. Davi primeiro pede pelos seus. Primeiro pede pelo aquilo que é mais importante. As pessoas são mais importantes do que as coisas. Diga amém. Mas também ele pede por prosperidade. Eu sei, irmãos. Prosperidade está virando um palavrão. É uma artimanha do diabo. O diabo não quer que a gente fale de prosperidade aqui. Mas lá fora, sim. Lá fora os homens querem se aperfeiçoar. Você já viu? Se alguém aqui fez ou fizer um bom curso de administração, e se você for crente, você vai ver várias matérias, vários princípios, várias matérias que estão baseadas em princípios bíblicos. Você sabe, até hoje o direito, e aí olha que ele está bem distorcido, a cada dia mais distorcido com os códigos, os tantos códigos que temos no nosso país, mas não só no nosso país, em quase todas as nações. Mas o direito, ele é baseado, muitos dizem, o direito romano. Não, irmãos, o direito é baseado, quem é operador do direito que sabe o que eu estou falando, o direito realmente é baseado na cultura judaico-cristã. Entendeu? Até a engenharia é baseado na Bíblia. Certo? Até a engenharia. Os céticos, não adianta ser cético. Aí quando, por exemplo, te dar só um exemplo. Você sabe que a maior marinha de guerra hoje no mundo é a americana. Sem sombra de dúvida, né? Então, os Estados Unidos eles têm 11 são chamados de super porta-aviões. Eles têm 11 super porta-aviões nucleares. Agora está saindo uma nova classe. Eles estão substituindo a Nimitz pela Ford. Mas existe um princípio na Marinha Americana. Desde quando eles começaram a fazer os primeiros porta-aviões, alguém teve a ideia, teve a curiosidade ou a genialidade de ver a proporção que o Senhor colocou, que a Bíblia descreve da Arca de Noé. Então, alguém teve a genialidade de observar e aplicar isso na engenharia naval moderna. E eles perceberam que a proporção da arca é o modelo para toda embarcação estável. Então, todas as embarcações, não importa se ela tem mais de 330 metros, como são os super porta-aviões, ou como 120 metros, como são os destroyers. Eles seguem a mesma proporção de comprimento, largura e calado. Todos. O comandante Abdênego sabe do que eu estou falando. O Abdênego é comandante da Marinha Mercante. Todos eles observam a mesma proporção, comprimento, largura e calado. E estava lá na Bíblia. Você está entendendo? Podia te falar de tantas outras coisas. Porque a verdadeira ciência, ela é profetizada pela palavra de Deus. Ela é bíblica. Amém? Mas as pessoas, elas tentam distorcer isso, essa verdade. Porque as pessoas querem colocar na cabeça, as pessoas não, tantos querem colocar na cabeça das pessoas que dá para viver sem Deus, que dá para viver sem Jesus, que dá para viver sem a maravilhosa companhia do Espírito Santo de Deus. E não dá, isso é sobrevida, isso é sobrevivência, isso não é vida. Vida e vida é abundância, é só na presença do Senhor, é só com o Senhor Jesus. Ele veio dar vida e vida em abundância. Então, lá fora, as pessoas estão observando os princípios da palavra de Deus para crescer, prosperar. Lembra? Os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Você está entendendo? Eles estão observando os princípios. E nós queremos abandonar. O diabo quer colocar na cabeça dos salvos, dos santos, que nós temos que abandonar a abundância, a prosperidade, porque isso não tem nada a ver com Deus.
É curioso, né? Porque Deus não deixa de ser curioso. Porque lá no céu você sabe que até as ruas são de ouro de cristal. Você sabe qual é o verdadeiro tesouro, né? A luz da cidade é o Senhor Jesus. Lá não tem sol, Ele é a luz da cidade. Amém? O ouro vai servir para a gente pisar, andar. Amém, irmãos? Então, Davi, ele fala primeiro do que mais importa. Os filhos, das filhas. Qual pai e a mãe que não dá vida pelos filhos? Amém? Ou não deveria dar? E agora ele diz, que transbordem os nossos celeiros. Glória a Deus, amém, igreja? Eu não sei, você pode ir nessa teologia religiosa. Ela tem um nome, teologia da libertação. Alguém pode. Ou você pode ir pela Bíblia. Que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões. Amém, meus irmãos? Toda sorte de provisões. Eu disse para você que o sucesso, ele é sucesso quando ele alcança os nossos, a vida dos nossos, as vidas dos nossos, mas quando ele alcança também todas as áreas da nossa vida. Porque o Senhor quer que você seja feliz no teu casamento, o Senhor quer que você seja feliz nos teus relacionamentos, pai e filho, filho e pai, mãe, filho, filha, e assim por diante, com a tua parentela. Só que não para por aí, tem mais de Deus para você, diga amém. Então, atulhados de toda sorte de provisões, que os nossos rebanhos produzam a milhares e a dezenas de milhares. Eu não sei com que você trabalha, isso era o que havia na época, mas que seja a milhares e a dezenas de milhares na tua vida. Amém? Davi está pedindo isso. Eu sei, nós estamos sendo ensinados nas entrelinhas, e às vezes verbalmente mesmo, não peça coisas grandes, grandezas. E o mundo está possuindo o que é nosso, porque Paulo diz, tudo é vosso. Você não pede, os outros pegam, nem pedem, pegam. Por que eu tenho que pedir, pastor? Porque você tem um pai, que você tem um Deus, que é o Deus de toda a terra e é teu pai. Você pode pedir porque você pode receber, diga amém. Em nossos campos, amém? Então Davi fala deles, das pessoas, o que é mais importante, e ele fala do que é material também, amém? Não é pecado, irmãos. Pode continuar. Que as nossas vacas andem pejadas, não lhes haja ruptura e nem mau sucesso, não haja gritos de lamento em nossas praças. Então Davi, olha a ordem, Davi diz, Senhor, me livra daquele que pode roubar a minha felicidade, com o espaço que eu der na minha vida para ele. Senhor, abençoa os meus. Senhor, me faça transbordar. Senhor, que não haja calamidade na minha vida. Me livra da calamidade. Me livra da tragédia. Me livra do mau sucesso. Me livra de plantar e não colher. Me livra de trabalhar e não receber. Porque, irmãos, isso é o que mais tem no mundo. Seja por causas naturais, seja por homens maus. O que mais tem no mundo é desencontros, maldade, prejuízo, calamidades. E Davi está dizendo, me livre disso, Pai. Me livre daquilo que pode me trazer um mau sucesso. Porque o Senhor abençoa, quanto mais o Senhor abençoa, mais o diabo quer tirar.
Jó pensava que era Deus que tinha tirado tudo. Ele diz, Deus deu, Deus tirou. Não foi Deus, a gente sabe, ele não sabia. Nós sabemos porque nós temos o livro para ler. Quem tirou foi o diabo. Foi com a permissão de Deus? Foi. Mas quem tirou foi o diabo. Mas quem foi que devolveu? Não foi o diabo. Foi Deus que devolveu o que o diabo tirou e ainda deu em dobro. Amém? Deus não só devolveu aquilo que o diabo tirou, como ele deu em dobro tudo que o diabo tirou. Amém? E Davi, ele pede isso para a sua vida, que não haja nem mau sucesso. Por quê? Porque você planta na expectativa de colher, diga amém. Você trabalha na expectativa de receber. E nós sabemos que os dias são maus, igreja. Os dias são maus. Uns acham que a economia está bem, outros acham que a economia não está bem. Você que trabalha, você que seja empregado ou empregador, você sabe como é que está. Não precisa eu dizer. Não é verdade? Então, para uns vai melhorar, para outros não vai melhorar. Se mudar de governo, se continuar o governo, saiba que você está plantado junto a ribeiros de águas e você dá o seu fruto. O teu fruto é na estação própria. Amém? Deus tem a capacidade de nos livrar da calamidade, mesmo com os dias maus, mesmo com os dias incertos, mesmo com tanta incerteza global. Hoje o que se faz nos Estados Unidos, o que se faz na Ásia, interfere, sacode a economia brasileira. Não é isso? E Davi está dizendo que nossas vacas andem pejadas, não lhes haja rotura, nem mau sucesso, que não haja aborto na criação, na procriação. Amém, meus irmãos? Davi pedindo, me livra do homem mau, me livra da calamidade, guarda e abençoa os meus filhos, me faça transbordar a milhares e a dezenas de milhares. Quantos podem dizer amém? E aí, Davi segue, próximo versículo. Vamos ler juntos, igreja? 1, 2, 3. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Aleluia. Somos eu e você. Nós somos família do Pai Celestial. Mas você tem que lembrar, entender, sempre recordar que o teu Pai é o Deus de toda a terra. É o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que tem capacidade de fazer os teus filhos, mesmo novos, serem crescidos. Tuas filhas serem como pedras angulares em palácio. Amém? Que pode te fazer prosperar, transbordar. Amém, igreja? É o Deus que pode te guardar da calamidade do dia mau. Por quê? Porque você é bem-aventurado. A quem acontece, olha, irmãos, deixa eu te falar, a maior vitória que um homem pode ter, a maior vitória que o homem pode ter é chegar no fim da sua jornada, próximo ao fim, e ele estar com os seus, e ele poder comer o pão do sossego, sabe, porque a bênção do Senhor é que enriquece e não traz consigo dores. Porque o que adianta enriquecer com dores, com preocupações, com incertezas, não só com cobranças, mas com dúvidas se vai permanecer, se não vai, se o negócio vai dar certo ou se não vai. E a Bíblia diz, a bênção do Senhor é que enriquece
de verdade e não traz consigo dores. E aí Davi diz assim: esse homem a quem o Senhor abençoa os filhos, a quem o Senhor faz transbordar, a quem o Senhor livra no dia da calamidade, a quem o Senhor livra da falsa direita, esse homem é bem-aventurado. É por isso que você vê pessoas, quando você vê pessoas que não conquistaram o mundo, não é isso? Não ganharam o mundo, não compraram o mundo, não tem um mundo de terra, mas são muito mais ricas, porque chegam em casa e podem colocar a sua cabeça no colo da esposa que ama, que pode ter os seus filhos à roda da sua mesa. Tem riqueza maior do que essa, igreja? Tem mais bem-aventurança maior do que essa? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Amém? E eu sei, essa não é a fórmula do mundo. Na verdade, nós precisamos ouvir isso aqui, porque em outro lugar você não vai ouvir. E você sabe que o crer vem pelo ouvir. Então, se o crer gera fé, e o medo gera fé negativa, assim como a fé positiva é alimentada pelo ouvir, a negativa também. Eu não sei se você é esse super-homem, essa super girl gospel, que quando ouve as piores notícias do mundo e você simplesmente faz de conta. Eu não sei, se eu ligo um jornal e eu vejo a perna daquele jogador que quebrou, aquilo já me deixou mal. Você está entendendo? Aquela cena horrível. E ele tem toda a condição, mas quantas tragédias, às vezes a gente está vendo, às vezes eu fico lá, de bobeira, olhando lá para aqueles reels, aí eu fico olhando, as de cavalo são melhor, as quedas de cavalo, mas que ninguém morre, mas que cai de bicicleta, eu fico rindo, e de repente estou virando lá, passando, aí aparece uma cena de uma tragédia, sabe, aquilo me deixa ruim. Então, do que você e eu estamos nos alimentando? Do que eu e você estamos nutrindo a nossa fé? É uma fé em Cristo ou é uma fé negativa, nutrida, alimentada por medo, por dúvidas e receios? E, irmãos, eu não estou julgando, porque todos que somos pais, mães, temos responsabilidades. Não está fácil, eu imagino que não está fácil para a maioria. Não está nada fácil. Mas é nessas horas que nós temos que voltar para a palavra de Deus e saber que nós somos bem-aventurados. Bem-aventurado, existe uma bem-aventurança, existe um bom futuro para mim e para você. Por quê? Porque nós somos o povo cujo Deus é o Senhor. Você não serve a obra de esculturas, você não se prostra diante de obras de escultura, você não se prostra diante de um ídolo, você serve o Deus Todo-Poderoso que fez os céus e a terra. Então você é o povo cujo Deus é o Senhor. Você é realmente a nação santa. Saiba que existem bem-aventuranças, não importa o tempo, a crise, a época. Não, Deus não precisa de homens. Se for preciso, Ele manda um corvo levar suprimentos para você. E se for preciso, e se Ele quiser, Ele manda também um homem fazer isso. Amém? Lembra de Mardoqueu? Não é isso? Ele estava sentenciado, praticamente no corredor da morte, por um super-ministro do rei. Não é isso? O que aconteceu? Ele foi honrado, o rei fez questão que aquele que queria matar o homem de Deus levasse saindo, puxando o cavalo, a carruagem, o cavalo do rei, com Mardoqueu em cima. Se for para engrandecer o nome dele, ele usa até aqueles que estão te perseguindo para glorificar o nome dele através da tua vida. Por quê? Porque você é o povo cujo Deus é o Senhor. Nós não estamos brincando de ser igreja, irmãos. Não é à toa que você dobra os teus joelhos, não é à toa que você confia no Senhor, não é à toa que você coloca a tua confiança no Senhor.
Isso aqui não é religião, isso aqui não é pensamento positivo. Nós não estamos vendo se vai ou não vai dar certo. Vai dar certo. Amém? Não importa, pastor, está tudo contrário, irmãos. Eu também tenho as mesmas aflições. Não pense que eu sou esse bonzão, o seguro da fé, que eu nunca, não. Às vezes eu sou como João Batista. Pergunta lá se é ele mesmo, se eu não errei. Pergunta para ele se é ele que haveria de vir, ou se temos que esperar por outro. E aí nós ouvimos a voz do Senhor, do meigo manso, do meigo Senhor dizendo, pode dizer a João, pode dizer ao Ronald, pode dizer aos meus filhos, sou eu mesmo. Podem confiar que sou eu mesmo. E quando acontece algo que nós não entendemos, nós só agradecemos. Não pelo que aconteceu, mas porque, acima de tudo, o Senhor permanece sendo Deus. Nós não entendemos, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu não sei explicar muita coisa, irmãos. Eu não sei dizer, mostrar para você tudo o que acontece, nem na minha, nem na sua, e nem no mundo. Nem na minha vida, nem na sua vida, e nem no mundo. Mas eu sei dizer que todas as coisas acontecem para os bem-aventurados, para o bem daqueles que amam a Deus, para o bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Amém, meus irmãos? Antes da gente concluir, porque hoje realmente eu quero aproveitar o tempo para nós cearmos. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 4, verso 9, você vai lembrar do que eu vou trazer aqui, é Jabes. Você sabe que até o capítulo 5, capítulo 6 de 1 Crônicas é fulano que é filho de Cicrano, que é pai de Beltrano. São as genealogias de Israel. Amém? Mas quando chega nesse rapaz, Jabes, quando chega aqui em Jabes, a Bíblia diz, foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe de Jabes, ou Jabés. Jabes, a sua mãe chama ele de Jabes por quê? Porque com dores o dei à luz. Jabes quer dizer isso, um filho gerado com dor. É mais ou menos quando a gente vê alguém com o sobrenome das dores. Já viu? Maria das Dores. Ou José das Chagas. Já viu? E aqui eu não estou nem ironizando e nem ofendendo, querendo ofender. Tá bom? São sobrenomes. O de Jabes foi assim. Jabes era o das dores. Com dor eu dei à luz a este filho. E você sabe que a palavra de um pai e de uma mãe, ela pesa muito sobre um filho. Principalmente diante de Deus. Diante do mundo espiritual, melhor dizendo. Então, Jabes, aqui ele ganhou uma sentença quando ele nasce, sem que ele tenha tido chance, sem que ele tenha podido fazer nada, ele ganha uma sentença. A minha vida vai ser de dores, vai ser amaldiçoado, porque ao invés de alegria eu trouxe dores. Não é isso? Mas a Bíblia diz, foi Jabes, mais ilustre. Então aquilo que poderia ser a desgraça na vida de Jabes, se tornou oportunidade. Lembra, todas as coisas cooperam. Eu não sei explicar a dificuldade, a impossibilidade, que às vezes nós temos dificuldades, que a gente pode deixar no cantinho, não alcancei isso aqui, não vai ser meu objetivo de vida, vou continuar vivendo. Mas às vezes é uma impossibilidade, é uma doença. Mas o Senhor é o mesmo. O nosso Deus é o mesmo. E aí, próximo versículo, o 10. Jabes invocou o Deus de Israel, assim também você tem um Deus. Sabe, preste atenção, Jabes invocou o Deus de Israel, não foi qualquer Deus. Lembra? Bem-aventurado o povo cujo Deus é o Senhor. Não se trata de ir para qualquer um.
Se trata de ir para o Deus de Israel, o Deus de toda a terra. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes. Queira o Senhor me abençoar. Seja da tua vontade me abençoar. Irmãos, quando eu vejo, olha que eu me debruço nessa oração de Jabes há anos. São 2 versículos somente, mas 2 versículos no meio de vários capítulos, da mesma coisa. Fulano, que é filho de Cicrano, que é pai de Beltrano. E aí a Bíblia dá uma pausa, para falar deste rapaz. Jabes invocou o Deus de Israel: tomara que me abençoes. Quanto tempo, veja, esse tomara no original é uma exclamação de muita vontade. Senhor, eu tenho muita vontade que o Senhor me abençoe. Quanto tempo nós estamos na presença do Deus vivo, pedindo que Ele nos abençoe? Ou quanto tempo nós estamos queimando os nossos neurônios para ficar mais rico, para ter uma ideia, para ter uma oportunidade, para ter uma janela, para poder estar no lugar certo, na hora certa. Qual é esse lugar certo? A hora certa, aquela hora que o cavalo selado passa na sua frente. Quantas vezes nós estamos nos dedicando de forma natural, até mesmo carnal? Como é que eu vou fazer 1 mais 1? 1 mais 1 já não é suficiente, tem que ser 1 mais 1 é 2, mas agora tem que ser 2 vezes 10. Quantos sabem do que eu estou falando? Porque quanto mais o homem ganha, mais ele quer. Quanto mais o homem faz, mais ele quer fazer. Você não vê Jabes entrando nos cursos, entrando nas faculdades, entrando nos trainees, entrando nas oportunidades, não. Jabes vai para o Deus de Israel e diz: a minha vontade do fundo do meu coração é que o Senhor me abençoe e me alargues as fronteiras. Alguém vai dizer: então quer dizer que vai dar de mão beijada? Quer dizer que sai sem fazer nada? Eu sei que para muita gente isso é feio, porque o bonito é o cara que vence, é o cara que rompe, é o cara que faz acontecer. Não é isso? Aí vai ver o preço que ele pagou, vai ver o rastro de destruição. Pastor, mas você tá julgando? Não, porque não tem outra forma de subir no mundo. Não tem. A Bíblia chama as riquezas do mundo de riquezas iníquas. Está lá na Bíblia. Não importa a versão que você use. Tomara que me abençoes, que me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal. Que a tua mão, não a mão de um estranho. Sabe aquela pessoa: ei, eu vou te fazer prosperar, eu vou te fazer sucesso. Sabe aquele rapaz iluminado, aquele homem iluminado, aquela mulher iluminada que surge na tua vida? Conexão que faltava. Não, Jabes pega na mão do Senhor. Amém? Ele confia na destra do Pai. Que seja comigo a tua mão e me preserves do mal. Porque quando você começar a ser abençoado, você vai ser alvo do cão. A Bíblia diz que Jó, ele já era muito rico. E o diabo tem raiva de quem é próspero. Eu sei, irmãos, aí na Bíblia do mundo, você vai ouvir que quem enriquece é o diabo. Quantas pessoas que vão para terreiros e para tudo mais, pensando em ficar rica, fazendo trabalho, pagando despacho para ficar rica. Isso, o diabo colocou essa minhoca na cabeça dos crentes, que o dinheiro é do diabo. Não, que o dinheiro é do diabo. E que quem enriquece, quem dá fama e tudo mais é o diabo. O diabo não dá nada que preste, irmãos, para os homens. Quando ele dá, ele tira. E ele tira bem tirado. Bem tirado. Ele não dá nada.
Quando ele dá é para comprar a vida das pessoas. Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Você está entendendo? De modo que não me sobrevenha aflição. Você já pensou? Por quê? Porque dinheiro não é tudo. Isso é uma verdade. O que adianta ter dinheiro e não ter saúde? O que adianta ter dinheiro e não ter paz? O que adianta ter riqueza e não ser bem quisto? Então me abençoe, Senhor, que a tua mão seja comigo, que o Senhor me alargues as fronteiras, mas que não me venha aflição, que eu não seja afligido, que eu não viva uma vida de arranca, de puxa e encolhe, de briga em casa, disso e daquilo. Não. O Senhor quer te abençoar com paz. Amém? O Senhor quer te dar abundância, mas com paz, com alegria, sem perseguição. Vamos ler juntos, igreja? E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Quantos creem que isso vai acontecer comigo e com você? Deus te conceder, queira de Deus, irmãos. Sabe, você está querendo uma esposa? Pede de Deus. Você está querendo um marido? Pede de Deus. Você está querendo um trabalho, uma profissão? Pede de Deus. Você está querendo prosperidade? Está querendo que o teu espaço se alargue? Pede de Deus. O diabo também pode dar, pode entre aspas. O dele é perdição. O de Deus é bênção. É bem-aventurança. Amém? O Senhor tem isso. Jabes foi mais ilustre, porque ele invocou o Deus de Israel. Você sabe a quem você serve. E agora você sabe que você pode pedir ao teu pai, porque ele é o Deus de toda a terra. Uma coisa é o meu filho pedir algo para mim. Eu tenho que ter condições para dar. Eu posso ter toda a vontade de dar, mas às vezes eu não tenho essa condição para dar. O teu Pai Celestial, além de querer te dar, Ele tem a condição. Além de ter toda a condição, Ele quer te dar. Ele quer te conceder. Amém, igreja? Pastor, mas a minha vida está passando. Pastor, eu não fui sábio. Irmão, creia que Deus vai restituir os anos que o gafanhoto comeu. Creia que Deus vai restituir aquilo que você pensou que foram os melhores anos da tua vida. Ei, Deus vai fazer renovar a tua juventude. Deus vai fazer você estar no melhor. Não é aquela matemática do mundo. Ah, agora que eu tenho dinheiro, eu tenho maturidade, eu não tenho mais tempo. Não, você vai ter os teus dias restituídos. Amém? Quem crê, diga amém. Amém. Nós vamos encerrar. Salmo de número... que nós vamos cear, só a mensagem. Salmo de número 1. Bem-aventurado. Quantos conhecem o Salmo primeiro? Vamos ler juntos? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha o que acontece. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Fique de pé, igreja. Glória a Jesus. Quantos tomam posse dessa bênção? Quantos vão sair daqui acreditando, crendo? Sabe, o crer é mais do que acreditar. O crer é quando circula na tua corrente sanguínea. Está lá dentro, essa convicção. Nenhum cão do inferno vai roubar. Nenhuma circunstância maldita vai roubar. Você não está vendo com os teus olhos, mas você crê até o tutano dos teus ossos. Amém, igreja? Até a medula você crê. Por quê? Porque bem-aventurado, verso 1, por favor, verso 1. Olha onde está, olha o princípio dessa bem-aventurança. O homem que não anda no conselho dos ímpios.
que não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Tudo isso você já faz. Você não anda no conselho do ímpio. Você não anda pela cabeça dos outros. Sabe? Tem pessoas, entre aspas, amigos que querem deixar a família. Tem amigos que querem fazer, que querem mudar as coisas. Coisas absurdas, duras. Isso não entra no teu coração. Isso não entra no teu espírito. Por quê? Porque você não assenta na roda dos escarnecedores. Você não anda no conselho dos ímpios. Sabe, você já faz isso, sou eu e você. Mas nós precisamos fazer algo tão importante quanto, verso 2. Antes o seu prazer, diga prazer. Amém. Está na lei do Senhor. A lei antigamente era a palavra de Deus. Irmão, se a lei já abençoava, imagina hoje a nova aliança. Imagina hoje você tomando posse do que Cristo fez na cruz. Se a lei já foi bênção e agora foi abolida, imagina a nova aliança. Aquilo que o Senhor Jesus conquistou para mim e para você na cruz. O seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Lembra que eu falei das pessoas que ficam: como é que eu vou ganhar dinheiro? Como é que eu vou ganhar dinheiro? Como é que eu vou ganhar dinheiro? Os mais novos: como é que eu vou conquistar aquela garota? Como é que eu vou conquistar aquela garota? Medita na palavra de Deus. Medita na palavra de Deus. Ele vai te dar estratégia. Aí você pensa que Ele te deu estratégia, agora eu vou colocar em prática. De repente Ele já te deu antes de você precisar colocar a estratégia em prática. Sabe qual é a estratégia? Meditar na palavra de Deus. Pegue um versículo. Esse de Jabes eu fico por horas. Por horas. Sabe quando eu vejo que eu estou gastando muito tempo lá nos rios, vendo as quedas de cavalo e tudo mais, as coisas engraçadas? Eu digo: pô, estou muito tempo aqui. Isso só me faz rir. Isso não está me edificando. Amém? E aí eu vou para a palavra dizer: ah, mas eu já li essa palavra. Não, eu vou meditar. E foi Jabes mais ilustre. E aí eu começo vendo essa verdade. E foi o Ronald mais ilustre. Sabe, medita de dia e de noite. Você vai ver que não pingou dinheiro lá na tua conta. Algo de extraordinário não aconteceu. Não aconteceu aos olhos naturais. Mas no mundo espiritual você já sente. Deus está trabalhando por você. No mundo espiritual você já percebe a movimentação. Você já percebe o teu espírito se agitando, ele se aprontando para o momento em que você vai viver a bênção. Sabe que esses dias que nós estamos vivendo agora, da rádio, agora no ar, nossa primeira transmissão do nosso culto na nossa rádio. Irmãos, eu já vivi tantas vezes esse dia, tantas vezes no meu coração, na minha imaginação, e hoje é verdade, e hoje é uma realidade, e tudo é para a glória do Senhor, porque quem faz tanto querer quanto realizar é o nosso Deus. Amém? Vale a pena você ir para os pés do Senhor dos Exércitos, do Senhor de Israel. Senhor, tomara que me abençoes. Pastor, mas eu não tenho vantagem na vida. Eu vim de uma família escorraçada, sem recursos, eu não tenho nada. Jabes nasceu em desgraça, irmãos. E Deus ouviu a oração dele. Por que ele não ouviria a sua? Ele não mudou. Os tempos mudam, o nosso Deus não muda. Se for preciso, Ele muda o tempo para você, pela aliança que Ele tem com você e pela fidelidade, porque Ele tem a destra fiel. Amém? Vira para o teu vizinho, diga assim: prepare-se para o extraordinário de Deus. Está chegando. O extraordinário de Deus está chegando na sua vida. Quantos creem? Pode dizer amém. Vamos cear a igreja. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 23.
Na corrigida, tá, Catherine? Obrigado, querida. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Diga amém. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntares para comer, esperai uns pelos outros. Põe a mão no seu coração. Pai querido, nós estamos na Tua presença para relembrar a morte do Teu Filho amado, que se entregou por cada um de nós, se entregou para levar os nossos pecados, as nossas maldições, as nossas iniquidades, a nossa miséria, as nossas guerras. Senhor, nós agradecemos pelo perdão que já foi dado. Nós tomamos posse de todo o perdão sobre as nossas vidas, sobre os nossos atos. Nós tomamos posse da nova natureza, a natureza de Cristo Jesus em nós. Senhor, em nome de Jesus, que haja paz, que cada um aqui se examine e nós venhamos, Senhor, de forma digna lembrar desse memorial, que a morte, que foi a vitória do Senhor Jesus, onde o Senhor triunfou sobre principados e potestades, lá na cruz do Calvário, levando, Senhor, toda a nossa miséria, todos os nossos pecados, todas as nossas iniquidades. Nós te agradecemos por tão grande perdão, por tão grande amor. E no nome maravilhoso de Jesus é que oramos e agradecemos. Por favor, nós vamos, ainda de pé, nós vamos louvar o Senhor, adorar o Senhor. Receba o pão, receba o vinho. Nós vamos ainda consagrar e cearmos juntos. Amém? Teu sangue eleva-me além, a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala de tua justiça e pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz me mostra a tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Como a neve.
aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Tua cruz e mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados e que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. E que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. De Jesus. Aleluia. Aleluia. Todos que vão cear no auditório, todos que vão cear, já receberam o pão e o vinho. Isso. Aleluia. Aleluia. Todos do auditório já receberam o pão e o vinho. Amém. Só aguardar nossos músicos. Glória a Jesus. Levante o pão. Levante o pão. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Agora sim, levante o pão, meus irmãos. Senhor Jesus, Pai Celestial, ó maravilhoso Espírito Santo de Deus, em nossas mãos está o pão que é figura, que é emblema do corpo do teu Filho amado, corpo que foi moído, castigado, transpassado, açoitado pelos nossos pecados e as nossas transgressões, e pelas tuas pisaduras nós fomos sarados, Senhor. Está escrito que o Senhor se fez pobre para que fôssemos ricos. Pai, foi lá na cruz que o Senhor tomou posse e nos deu gratuitamente. Assim como o Senhor é saudável, nós somos aqui, Senhor. Nós declaramos saúde, prosperidade, paz. Senhor, nós declaramos, Senhor, as tuas bem-aventuranças. Senhor, que seja o efeito, que seja o contato com o emblema, com a figura, com o pão, que venha toda a tua bondade, Senhor, conquistada na cruz, que venha sobre cada vida, cada coração, cada família aqui representada. Nós abençoamos, nós consagramos e dedicamos o pão como figura e emblema do teu corpo. No nome de Jesus é que oramos e agradecemos. Amém, amém. Você pode cear. Se desse sangue lavado, mais
fé, você pode receber a saúde, a prosperidade, a paz, a alegria da salvação. Levante o vinho. Pai, em nossas mãos está o cálice, o vinho que é figura do sangue que nos comprou, do sangue que nos redimiu, do sangue que pagou a nossa conta diante da tua justiça, que é perfeita, que é santa, que é pura. Senhor, no nome maravilhoso de Jesus, nós tomamos posse da tua santidade em nossas vidas. Senhor, o pecado já não tem domínio sobre nós. Senhor, nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Pai, nós te agradecemos por tão grande sacrifício, por tão grande amor, o amor de ter entregado o teu Filho por nós, em nosso lugar. E nós declaramos, Senhor Jesus, que te amamos. Senhor, nossa alegria é te servir, nossa alegria é estar na tua presença. Nós abençoamos, consagramos, dedicamos o vinho como emblema do sangue de Jesus, no nome de Jesus. Amém, amém. Você pode participar, você pode cear. Algo mais que a neve, Algo mais que a neve, se desse sangue lavado, mais algo que a neve. Você pode declarar: algo mais que a neve. mais que a neve, Se desse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Declare mais uma vez que você é livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Da igreja. sou livre. Nada além do sangue, nada além, nada além. Aleluia, aleluia. Quantos são gratos ao Senhor Jesus? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Que o mês de julho seja um mês de bênção na tua vida, na tua casa. Que o Senhor seja contigo para curar, para salvar, para sarar, para prosperar. Que a boa mão do Senhor esteja sobre você, sobre a tua família, sobre tudo que você fizer. Que haja bom sucesso, que o trabalho das tuas mãos prospere e que tudo te vá bem. Pai, eu te agradeço, Senhor, por tua presença nesta reunião tão preciosa. Senhor, nós mais uma vez te agradecemos por estarmos, Senhor, na 92.5, a Boas Novas de Santarém, a rádio que é tua, te pertence. Nós somos apenas os servos, nós somos apenas, Senhor, instrumentos, ministros. Pai, nos abençoe neste mês, surpreenda-nos com bênçãos sem medidas, e que toda a glória, toda a honra, todo louvor seja para o teu nome, porque só o Senhor é digno, só a ti merece toda adoração, todo louvor, e nós engrandecemos o teu nome, Senhor. Nós te louvamos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Senhor, abençoa o teu povo, vai conosco, fica conosco por onde quer que andarmos. Senhor, que cada um aqui leve o bom perfume de Cristo, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, a consolação e o poder do maravilhoso Espírito Santo de Deus
seja com você, seja com toda a tua família, hoje, por todo sempre. Amém. Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana, meus irmãos.